Boa noite, irmãos. Graça e paz. Muito obrigada pelo convite. É um prazer de verdade estar aqui. É um prazer conhecer essa comunidade de fé que eu, confesso, queria muito conhecer, porque eu vejo Jesus na vida da Louise todos os dias naquele doutorado. Isso é uma bênção. Então, conhecer a comunidade de fé dela, conhecer aqueles que caminham com ela também é um privilégio, um prazer mesmo estar aqui. Muito obrigada. Vamos lá. Obrigada, amiga. Eu sou fisioterapeuta, como a Louise falou. Fisioterapeuta de formação. Mas estou hoje atuando ali na Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro como coordenadora de missões. Vim hoje com meu noivo, já foi apresentado aqui. Também minha mãe e meu pai estão aí com a gente. E ali na Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, eu nasci e fui criada. Meus pais se casaram ali, fui criada ali. Ali conheci Jesus e ali comecei a minha caminhada missionária ali por volta dos meus 15 anos de idade. Foi a primeira viagem missionária que eu participei. E com 15 anos de idade, essa primeira viagem que eu participei era uma viagem de um coral da igreja. Então, talvez os irmãos pensem assim, ela canta. Não. É um favor que eu faço à igreja, eu fico quietinha, eu só canto junto com a congregação, louvando ao Senhor. Mas eu fui nessa viagem missionária, eu lembro que era meus 15 anos e meus pais pensando em fazer uma festa, e eu falei, não quero. Quero ir para a viagem missionária. E ali o Senhor começou a me despertar para missões, começou a falar ao meu coração sobre isso. Depois disso eu passei a ir 2 vezes por ano, junto com a minha igreja, a uma congregação que nós apoiávamos, que ficava no interior de Minas Gerais. A gente ia 2 vezes por ano nessa congregação. Ali a gente também mantinha uma missionária. E eu trouxe depois, mais para frente, eu mostro uma fotinha de lá. Mas esse foi um período de muito crescimento. Um período que eu estava crescendo fisicamente, mas também na fé, amadurecendo a minha fé, conhecendo cada dia mais Jesus e entendendo qual a missão que ele tinha para mim, né? Qual o propósito que ele tinha para mim. Eu creio que assim a igreja foi reconhecendo em mim esse chamado. E foi me ajudando a reconhecer esse chamado. Foi me ajudando a entender aquilo que Deus estava falando ao meu coração, os dons que Deus estava me entregando, qual o propósito que tudo aquilo tinha, reconhecer a minha vocação, né? E continuei ali amadurecendo, até que em 2022, alguns irmãos da nossa igreja viram em mim esse chamado, viram em mim esse amor por missões, né? E me convidaram a ser, então, a coordenadora do Ministério de Evangelismo e Missões. Estou falando isso porque eu acho sempre interessante o papel da igreja de reconhecer os vocacionados, de incentivar, de motivar em toda boa obra, né? E assim foi comigo, assumindo ali em 2022 a liderança, a gente chama de MEME. Então, se daqui para frente eu falar MEME, não estou me referindo ao da internet, é o Ministério de Evangelismo e Missões. E desde então tem sido mais uma fase, mais um tempo na minha vida de muito crescimento, de muito amadurecimento e de muitos desafios. A gente tem ali um grande campo missionário, e eu trouxe algumas fotinhas para mostrar para os irmãos. A nossa igreja fica localizada na rua Frei Caneca, próximo ali do centro da cidade, próximo ao metrô do Estácio. E esse é um dos nossos grandes campos missionários, a comunidade que tem atrás da nossa igreja, o Morro do São Carlos. Ali a gente tem uma congregação chamada Congregação Batista Pão e Palavra, e nós vamos em parceria com essa congregação muitas vezes pela comunidade, fazendo evangelismo, fazendo ações como essa da fotinha que eu acho que está à direita de vocês, né? E tem sido uma bênção e um grande desafio toda vez que a gente vai lá. Toda vez que a gente para em alguma banca de tráfico para orar com eles e ver o fuzil sendo colocado de lado para orar, a gente vê como que Deus tem um plano para a vida de cada um e Deus tem esse desejo de alcançar cada vida.
e vale a pena a gente enfrentar os desafios para anunciar a palavra do Senhor. Na próxima foto a gente vê um outro campo missionário que é bem ao lado da nossa igreja, um grande condomínio que cresceu ali. Se vocês repararem lá no fundo, depois dos prédios, você vê o morro, que é o Morro do São Carlos. E esse condomínio, desde quando cresceu, a gente tem encarado como um grande campo missionário. Eu lembro que quando inaugurou e as unidades começaram a ser habitadas, a gente fez um grande mutirão de boas-vindas. A gente fez um kit com um paninho de prato, com o logo da igreja, com versículo. A gente colocou ali Novo Testamento, Evangelho de João, e a gente foi por aquele condomínio de porta em porta, batendo, dando um presente de boas-vindas, convidando aquelas pessoas a estarem com a gente. E foi um outro momento muito bom que a gente viveu ali, de receber os nossos vizinhos. E continuamos buscando receber esses vizinhos. Então, esse foi um dia que o nosso pastor, esse que está tirando a foto, né, foi com alguns missionários dos Estados Unidos, a esposa dele. A gente fez meio que uma equipe que se revezou ao longo da semana para visitar algumas unidades nesse condomínio. E na foto seguinte, a gente tem a foto do ar livre que a gente fez, né? Um culto ao ar livre ali. Esses condomínios, são 2 condomínios. E no meio dos 2 condomínios tem uma praça onde fica uma clínica da família. Essa praça, principalmente aos fins de semana, é muito difícil de a gente fazer qualquer coisa ali, mas durante a semana, um pouco mais tranquila, a gente fez um culto aberto com os membros da nossa igreja participando, mas muitas pessoas do condomínio sendo convidadas a estar ali com a gente. Foi um outro dia que muito nos abençoou. E assim temos buscado alcançar esse campo ali. Temos buscado fazer culto ao ar livre, evangelismos, montar espaços de oração com as pessoas ali no metrô do Estácio. E tem sido uma benção. E na próxima foto, um outro campo nosso, a escola que funciona dentro da nossa igreja, a Escola Vitória. E uma coisa muito interessante quando a gente vai pelas ruas, às vezes fazendo evangelismo, e a gente fala, não, somos da primeira igreja batista do Rio de Janeiro. E as pessoas falam assim, a da Escola Vitória? Porque a escola alcança. A escola serve a comunidade, e assim a comunidade também conhece a nossa igreja, também conhece a mensagem que estamos ali transmitindo e anunciando. Nesse dia, as 2 pessoas de amarelinho que estão ali na frente são 2 missionários da nossa Junta de Missões Nacionais. Eles estavam na nossa igreja por conta da carreta missionária. E a Louise acompanhou bem o meu drama com essa carreta missionária, irmãos. É um instrumento que Deus deu à nossa Junta de Missões Nacionais e que Deus tem usado. É literalmente uma carreta, e dentro dela tem consultórios odontológicos e médicos para prestar serviço a comunidades, né? E essa carreta tem rodado o Brasil. Na verdade, hoje já são 3, estamos finalizando a 4ª carreta para rodar o Brasil. O sonho é ter uma para cada região, fazendo esse papel do ID, anunciar o Evangelho. E no dia que nós recebemos essa carreta, tem um videozinho, se quiser preparar aí. Foi um desafio tremendo, porque a gente precisava de muitas autorizações da prefeitura e tudo mais para poder parar ela assim, desse jeitinho que está na foto, na frente da igreja, né? Tinha que fechar a rua para ela poder manobrar durante um tempo. E cada porta da prefeitura que eu batia, eu pensava isso, mas eu sou uma menina. Por que eu estou batendo na porta da prefeitura para pedir para parar uma carreta? Mas Deus tem usado, e isso tem sido uma bênção. Pode passar o videozinho. Jesus transforma, Ele é a luz que me tirou das trevas. Jesus transforma, é o caminho, a verdade, a vida. Jesus transforma, em sua cruz eu tenho acesso ao Pai. Jesus transforma, anunciarei que só Jesus. Foram mais de 200 atendimentos prestados durante os 2 dias que a carreta esteve com a gente. Atendimentos de dentista, psicólogo, médicos, fisioterapeutas, apesar de que eu mesma não fui fisioterapeuta nesses dias. E foi uma bênção. Mas foi uma bênção principalmente pelo privilégio
de servir a nossa comunidade e de anunciar que Jesus transforma na nossa comunidade. Essa é uma das principais lições que eu tenho aprendido ao longo desses quase 3 anos aí à frente do MEME. Que a igreja precisa ser relevante para a sua comunidade local. A igreja precisa ser um farol a partir do ponto onde está plantada. A igreja precisa anunciar. E para isso a gente precisa entender quais são os desafios. Quais são os desafios que nós temos, quais são os nossos campos missionários bem delimitados, para traçar estratégias, para avançar. O reino de Deus vai avançar. Quais são os desafios dessa igreja, dessa casa? Quais são os campos missionários que vocês têm aqui? As escolas por perto, os hospitais por perto, eu não mencionei esse, né? A gente tem em frente à nossa igreja, só atravessar a rua, o Hospital da Polícia Militar. Já tivemos ali capelania, hoje, por alguns motivos, não podemos ter, e estamos orando para poder voltar a entrar naquele hospital e anunciar também a palavra de Deus ali. Então, que os irmãos também possam, né, pensar, como tenho certeza que já tenham pensado, como vi orarem aqui, né, pelos campos que existem aqui ao redor, por essa comunidade onde vocês estão inseridos, que essa igreja possa continuar sendo farol, anunciando que Jesus transforma aqui. E a partir disso eu quero pensar com os irmãos no livro de Jonas, sobre 3 pontos, como toda boa batista, 3 pontos que nós precisamos para viver a missão da igreja. Aqueles que puderem abrir a sua Bíblia em Jonas, mantenha o livro aberto aí. É um livro curtinho, nós vamos passear um pouquinho por ele e fica a dica para ler também depois o livro todo em casa. Mas vamos começar por Jonas 1, do versículo 1 ao 3. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis, descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Só para um pouquinho de contexto, Jonas é um profeta judeu que é chamado a pregar arrependimento à cidade de Nínive. A cidade de Nínive era a capital do Império Assírio. Império esse que era inimigo de Israel. Talvez existisse, sim, no coração de Jonas, um medo de estar ali, no território inimigo. Mas, ao longo do livro, a gente também vai percebendo que existia no coração de Jonas aquele desejo de que aquele povo realmente fosse destruído. E talvez por isso Jonas não queria pregar para aquele povo. Jonas tenta fugir para Tarsis, que é uma cidade literalmente na direção oposta à vontade de Deus, porque era literalmente oposta a Nínive. E no caminho para Tarsis, uma grande tempestade se forma, a ponto que a embarcação onde ele estava a ponto de ser destruída. E os marinheiros naquela embarcação, eles sentem medo e eles reconhecem que aquela tempestade não era algo natural. Eles, então, mesmo sendo incrédulos, chegam à conclusão de que era um castigo de Deus. E procurando de quem era a culpa, Jonas se entrega como sendo alvo da ira de Deus naquele momento. E então, Jonas é lançado ao mar. A tempestade cessa e, a partir daí, a gente vê o nosso primeiro ponto. Nós precisamos ouvir e obedecer ao Senhor. Jonas ouviu, ok, mas Jonas não obedeceu. Jonas escolheu não cumprir aquilo que Deus havia ordenado. Às vezes a voz de Deus não é tão clara. Às vezes a gente não ouve aquela voz audível falando com a gente. E por vezes a gente quer isso mesmo. Eu lembro sempre que na fase que eu estava em vestibular,
Acho que a gente até já conversou um pouco sobre isso, né? Eu ficava muito buscando e indecisa do jeito que eu sou, queria muito essa voz clara, audível, me falando, vai para essa faculdade, faz esse curso, e isso não acontecia. Missões era algo que já ardia no meu coração, mas tinha aquele clamor, né, enfim, natural de decidir uma carreira, e até os missionários com quem eu conversava na época falavam, vai, faz uma faculdade, isso vai ser instrumento na mão do Senhor. E então eu continuava buscando, e naquela época eu decidi fazer o curso de fisioterapia. Eu não ouvia essa voz muito clara, mas eu percebia, de alguma forma, que Deus estava me chamando para cuidar de pessoas. E eu pensei, Deus está me chamando para cuidar de pessoas, eu gosto de biologia, eu vou para a área da saúde. Na área da saúde, o que eu vou fazer? Vou fazer medicina. E os anos foram passando e eu não tinha nota para passar em medicina. Mas Deus foi me ensinando que cuidar de pessoas era bem amplo e que eu podia fazer isso em outra área que não fosse a medicina. Então, eu abri meu coração, né, e me achei na fisioterapia. E no ano da minha formatura, eu tive a primeira oportunidade de viajar com o barco O Missionário, também da nossa Junta de Missões Nacionais. Ele tem uma proposta parecida com a que eu apresentei da carreta, tem consultórios médicos, odontológicos, mas ele serve na Amazônia, indo pelas comunidades ribeirinhas, viajando pelos rios. E aí tem algumas fotinhas também desse período. Eu fui a primeira vez em 2022 e tive o privilégio de servir ali. E se você me perguntar assim, Jéssica, quantas pessoas você atendeu? Eu devia ter uma fila enorme para fisioterapia. Eu atendi 2 pessoas a viagem toda. Foram 2 pessoas que eu, enquanto fisioterapeuta, tive a oportunidade de abençoar. Mas, enquanto serva do Senhor, eu pude abençoar outras pessoas. Porque eu não estava ali para ser a fisioterapeuta do barco. Eu estava ali como serva do Senhor. E foi um tempo muito bom, muito abençoado. Esse é o barco, essa é uma das indígenas que a gente teve a oportunidade de atender no barco. E na próxima fotinha, a gente tem fotos da segunda viagem que eu fiz, que foi ano passado, 2024. Essa moça de amarelinho, a primeira foto é uma amiga minha, médica. Eu na foto ali do meio, e eu ouvi da boca dessa senhora falar assim, eu ensinei alguns exercícios para ela, né? E ela virou para mim e falou assim, nossa, tão simples, a gente não sabe porque a gente não faz porque a gente não sabe. Que bom que você veio. E ali eu pude perceber como que Deus move, Deus leva os seus servos para atender aqueles que clamam. A gente encontrou ali servos do Senhor também, que passavam por algumas dificuldades e que a gente pôde abençoar. A gente busca obedecer aquilo que Deus tem direcionado. E foi uma bênção poder obedecer e servir dessa forma ali, né? Na última imagem a gente tem um batismo acontecendo. E o pastor que está fazendo esse batismo é o pastor Humberto. O pastor Humberto é um missionário nosso que serviu durante muitos anos no Senegal. Ele é médico, ortopedista. Serviu durante muitos anos no Senegal. Hoje ele está como pastor de saúde da Primeira Igreja Batista do Recreio. E ele estava nessa viagem. Nessa eu trabalhei um pouquinho mais, porque o ortopedista já ia encaminhando todo mundo para fisioterapia, né? Isso foi uma bênção. E a principal lição que eu aprendi disso é que, para cuidar de pessoas, eu não preciso necessariamente ser na minha profissão, mas cuidar de pessoas é estar presente, ouvir e servir essas pessoas. E obedecer aquilo que Deus está direcionando. Então, veja bem, eu queria uma voz audível de Deus que falasse, faz isso ou faz aquilo, e eu não ouvia, e eu fui seguindo
passinho a passinho daquilo que eu achava que era a porta e a oportunidade que Deus estava me dando naquele momento, a direção que Ele estava me dando naquele momento. E isso também era ouvir a voz de Deus. Eu lembro de um pastor que eu tive que falava assim, a palavra de Deus é lâmpada para os pés, ela não é holofote. Às vezes a gente não vai ver lá longe, mas a gente precisa dar aquele passo daquele momento, daquilo que Deus está mandando agora. E isso é obedecer aquilo que Deus está falando com a gente. E às vezes a gente pode pensar assim, mas eu não levo jeito para esse negócio de missões, Deus não está falando nada sobre isso comigo, isso não tem nada a ver comigo. Mas eu tenho que te dizer que Deus está falando sim com você. E que isso tem sim a ver com você. E eu não sei sobre a sua vida de intimidade com Deus, mas eu sei que isso está na Bíblia. Se você abre a sua Bíblia, você lê a sua Bíblia, você vai ver lá a ordem de Deus, dizendo, ide e fazei discípulos por todas as nações. Dizendo, vá e anuncie. Então, eu sei que Deus está falando com a gente. Ele está instruindo a igreja a testemunhar em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Seja aqui, seja na Amazônia, onde quer que você esteja, testemunhe. Ouça e obedeça à voz de Deus. Porque se fugir dessa responsabilidade, a gente está sendo como Jonas. Entrando naquela embarcação, fugindo para bem longe. Mas não existe embarcação tão poderosa que possa proteger, que possa levar um servo desobediente a algum tipo de porto seguro onde Deus não alcance. Não existe. Depois de lançado ao mar, Jonas então é engolido por um grande peixe. Passa 3 dias e 3 noites em seu interior, até que o Senhor dá ordem ao peixe, e Jonas é vomitado em terra. Então a palavra do Senhor vem a Jonas mais uma vez. E aí a gente vê lá em Jonas 3... Jonas 3, do 1 ao 5. A palavra do Senhor veio a Jonas pela 2ª vez. Vai agora à grande cidade de Nínive e proclama a mensagem que eu te ordeno. Jonas foi imediatamente para Nínive, segundo a palavra do Senhor. Nínive era uma cidade grande e se levava 3 dias para percorrê-la. Jonas começou a percorrer a cidade por 1 dia, clamando, Nínive será destruída daqui a 40 dias. Os habitantes de Nínive creram em Deus e decretaram um jejum e vestiram-se de pano de saco, do mais rico ao mais pobre. Aqui está o nosso 2º ponto. Precisamos de amor pelas almas perdidas para fazer missões, para fazer evangelismo, para anunciar o reino de Deus. A gente precisa de amor por vidas. Jonas, depois de ter sido lançado ao mar, foi engolido pelo peixe, foi salvo. E aí a gente pode pensar, agora ele aprendeu. Mas Jonas faz mal feito a missão que foi dada. Nínive levava 3 dias para ser percorrida e Jonas faz o trabalho em 1 dia. Nessa época que eu ia muito para Minas, essa é a próxima fotinha que estava ali, com a minha igreja, a gente apoiava essa congregação. Eu ficava muito com as crianças na época, até porque eu era mais criança ainda nessa época, né, do que hoje. Então, eu ficava muito com as crianças. E eu lembro bem que as crianças iam muito atrás da gente, assim, nos dias que a gente estava lá, mesmo fora dos horários de algum tipo de programação. Então, se a gente estava se arrumando para o culto, por exemplo, aparecia alguma criança dentro da casa da missionária, querendo se arrumar junto com a gente, querendo passar maquiagem com a gente, umas coisas assim. E a missionária sempre vinha meio brava, brigando com a gente, porque a gente deixou as crianças entrarem, brigando com as crianças porque elas entraram. E provavelmente ela tinha os seus motivos, né? Ela que mora ali, eu não sei bem o que acontece em todos os dias. Eu ficava ali só uma semaninha. Mas eu lembro que eu sempre ficava com aquela sensação assim, poxa, mas ela está afastando essas crianças. Poxa, a gente precisa amar essas crianças, a gente precisa ter elas perto da gente sim, para que a gente possa caminhar com elas, discipular elas, trazer elas para a casa do Senhor. E eu sempre ficava um pouco chateada com aquela reação dela. E quando
Jonas faz isso de percorrer em apenas um dia a cidade, eu penso isso, fez mal feito. Nós não podemos obedecer ao Senhor e cumprir a missão que nos foi dada de qualquer jeito. Nós precisamos fazer bem feito. Nós precisamos amar, trazer as pessoas para perto, testemunhar diariamente. Lá em Atos 4, quando Pedro e João são presos, eles falam diante do Sinédrio, nós não podemos deixar de falar as coisas que vimos e ouvimos. A gente precisa ter essa ousadia. A gente precisa, todos os dias, testemunhar. Você tem vivido experiências com Deus? Você tem ouvido algo de Deus? Então compartilhe. Não deixe de compartilhar. Não deixe de anunciar aquilo que Deus tem feito na sua própria vida. Muitas vezes não percebemos, mas nós pecamos ao nos calar. Nós pecamos no nosso dia a dia, ao privar aqueles que estão à nossa volta, como a mensagem que a irmã trouxe, de conhecerem aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu não estou falando de algo complexo, de pregar, de saber tudo de Bíblia. Eu estou falando de testemunhar daquilo que Deus tem feito na sua vida. É simples, é para ser simples. E aí nós aprendemos com isso que, para Deus, não existe aquela pessoa que não é alcançável, assim. Porque às vezes a gente tem isso, a gente não fala tanto porque a gente pensa, fulano nem vai me dar ouvidos. Ciclano não vai mudar mesmo. Mas Jesus pode transformar. E se você crê nisso, se você teve a sua vida transformada, você tem que anunciar. Porque para Deus não existe essa pessoa inalcançável. A gente vê lá no início de Mateus, na própria genealogia de Jesus, pessoas improváveis. A gente vê Raabe, que era uma prostituta. A gente vê dentre os 12 discípulos, Mateus, que era um cobrador de impostos, uma pessoa odiada por todos naquela época, outro improvável. Nós também somos improváveis, mas fomos alcançados pela misericórdia de Deus. Quando Estevão, o primeiro mártir cristão, era morto, Paulo estava ali consentindo com a sua morte. A Bíblia faz questão de narrar isso, mas Paulo depois se torna o apóstolo aos gentios. Um homem que Deus usou poderosamente. Não cabe a nós escolher quem entra ou não no reino dos céus. Cabe a nós anunciar. A nossa missão foi: vá, faça discípulos de todas as nações. A nossa missão, como diz lá em 2 Timóteo 4:2, é prega a palavra em tempo e fora de tempo. Essa é a nossa missão. E para realizar ela, nós precisamos de um terceiro ponto: a misericórdia do Senhor. Por vezes nós lemos Jonas com o coração mais ou menos como aquele do publicano. Daquela parábola do publicano e do fariseu, né? A gente lê falando, Deus, que eu não seja como Jonas. Aquele publicano, lá em Lucas, narra que a oração daquele publicano era: Senhor, graças te dou porque não sou como os outros homens, nem mesmo como esse publicano. O fariseu orava. Mas o publicano, ele nem levantava os olhos ao céu. De cabeça baixa, ele repetia: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um pecador. E o próprio Jesus, enquanto conta essa parábola, né, narra essa história, ele fala que aquele publicano foi justificado, mas o fariseu não. O publicano recebeu a misericórdia que pediu, mas o fariseu não. E em Jonas 2, nós temos o relato de uma bela oração de Jonas clamando pela misericórdia do Senhor. Ele diz que do ventre do Sheol gritei e tu ouviste a minha voz. Sheol é a morte. Do ventre da morte eu gritei e o Senhor me ouviu. Para o povo daquela época, o mar era um grande abismo. Essa é a representação dele aqui. Era basicamente isso que significava Jonas ter sido lançado ao mar. Ele foi lançado para morrer. Mas ele clama por misericórdia a Deus. Ele clama por misericórdia ao Deus de toda a misericórdia. E ele envia um peixe, que pode parecer uma condenação, né? Que coisa meio assustadora ele ficar 3 dias dentro de um peixe.
Mas foi salvação para Jonas. Foi graça de Deus na vida de Jonas. E aí talvez a gente pense, Jonas que recebeu tanta graça, entendeu essa graça. Mas ele não parece ter entendido a misericórdia do Senhor. Lá em Jonas 4, ele se ira por Deus perdoar os seus inimigos. Eu vou ler esse trecho para a gente continuar. Ainda no capítulo 3, no verso 10, fala que Deus viu o que eles fizeram, a forma como o povo de Nínive se converteu do seu mau caminho. Então arrependeu-se do castigo que lhes enviaria e não o executou. Então em Jonas 4 nós vemos que Jonas não entendeu a misericórdia do Senhor. Jonas 4 diz assim: Jonas, porém, ficou extremamente contrariado e furioso. Então orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse quando ainda estava na minha terra? Por isso é que fugi depressa para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, paciente e cheio de amor, e que te arrependes do mal. Ó Senhor, agora tira minha vida, pois para mim morrer é melhor que viver. Aquele que foi salvo da morte, agora está pedindo a morte, porque Deus livrou outros da morte. Que curioso. Então o Senhor respondeu: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se ao oriente dela. Ali armou uma tenda e sentou-se debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer uma planta acima de Jonas, para que lhe fizesse sombra sobre a cabeça, a fim de livrá-lo do seu incômodo. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao nascer do sol, Deus enviou uma lagarta que atacou a planta e ela secou. E aconteceu que, aparecendo o sol, Deus mandou um vento oriental quente e o sol bateu na cabeça de Jonas. E com toda a sua alma, ele desmaiou e desejou morrer, dizendo: para mim, morrer é melhor que viver. Então Deus perguntou a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? Ele respondeu: é justo que eu me ire a ponto de desejar a morte. O Senhor disse: tens compaixão da planta que não cultivaste, nem fizeste crescer, que numa noite nasceu e na outra morreu, e não teria eu compaixão da grande cidade de Nínive, onde há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muito gado? Nós às vezes agimos como Jonas. Não temos amor pelas almas perdidas. Consideramos os outros improváveis, mas não nós mesmos. Não obedecemos a missão que Deus nos deu. Muitas vezes nem nos importamos em ouvir ao Senhor, ou abrir a sua palavra para ler a sua palavra e ouvir aquilo que Ele quer nos falar. Nós precisamos da misericórdia do Senhor para viver a missão da igreja. Julgamos Jonas, mas precisamos saber que qualquer coisa de diferente em nós é graça de Deus. É Deus agindo em nós. Se nós sustentamos missionários, glória a Deus por isso. Se nós oramos pela obra missionária, glória a Deus por isso. Tudo que há de bom em nós vem dele. Porque por nós mesmos, provavelmente seríamos como Jonas. Tudo que há de bom em nós vem de Cristo Jesus que vive em nós e do Espírito Santo que nos guia, nos direciona. E assim, caminhando para o final dessa mensagem, eu queria que a gente pensasse junto sobre quem é Jesus no livro de Jonas. Porque, como todo livro da Bíblia, como de Gênesis a Apocalipse, cada capítulo está ali para revelar Jesus. Cada capítulo está ali para apresentar um pouco mais sobre a pessoa de Jesus. Então, quem é Jesus no livro de Jonas? Jesus é o misericordioso que nos salva do julgamento justo que merecíamos. Jonas devia morrer. Ele estava ali naquele mar, lançado naquele mar para morrer, mas Jesus salva Jonas.
E mais uma vez ele é chamado a participar da missão de Jesus de reconciliar a humanidade com Deus. Essa é a missão de Jesus. E anunciar isso é a nossa missão. Nós fomos chamados para o ministério da reconciliação. Nós fomos chamados para anunciar que há reconciliação com Deus. Se você ainda não conhece esse Jesus misericordioso, que essa seja uma oportunidade de você conhecer esse Jesus que nos livra da morte eterna, separados de Deus, porque Deus é perfeito, nós não. Então estamos separados dele. Mas que a gente possa conhecer esse Jesus que nos salva. Esse Jesus que nos traz para a vida eterna com Deus, para próximo dele. E se você não conhece ainda, que você possa hoje fazer essa oração, colocando diante de Deus, pedindo que Deus mesmo apresente ele a você. Que a gente possa ouvir aquilo que Deus está falando com a gente. E se você já conhece esse Deus misericordioso, se você já tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, não seja egoísta com essa mensagem. Se você já tem a salvação em Cristo Jesus, então eu te convido a fazer como Pedro e João. Não deixe de falar de tudo que você tem visto e ouvido. Anuncie diariamente. Se coloque nas mãos de Deus diariamente para ser um instrumento, para que Ele possa usar a sua vida poderosamente, para que outros venham a conhecer esse Jesus que você conhece. Amém?